Deus abençoe o dia de vocês. É minha uma honra, tá? Tá aqui em parceria aqui com essa, dando continuidade aqui, esse transbordo que não deu conta de ser só um dia, né? E hoje a gente está fazendo o segundo dia, né? A gente está aqui conectados. E eu costumo dizer uma das coisas que ela falou aqui, sobre entender que todos nós aqui estamos conectados por um propósito. Não é em vão essa conexão, esse sentimento que nasce e brota dentro de nós. Porque Deus, ele tem coisas para nos entregar. E aí ele vai mover as peças, ele vai mover tudo e faz a gente aqui estar junto nesse movimento, para você entender que não é sobre só esse mês, não é sobre só essa semana, mas o que está nos entregando agora, que ele vai fazer através desse movimento, é que você tenha clareza de onde você está e para onde você está indo, tá bom? Ótimo, é isso aí. Você falou uma coisa interessante. Ele junta as peças. O que é incrível que quando eu sei que eu preciso do outro para poder trazer um equilíbrio, né? Ou, vamos dizer, uma força para o reino, trazer uma exposição para o reino. É por isso, Júnior e pessoal, que a Bíblia fala que Deus escolheu um para pastores, outros para profetas, outros para apóstolos, outros para evangelistas, outros para mestres. 5 ministérios. Por que será? Não existe um melhor que o outro, porque cada um carrega uma faceta do reino. Quando eu entendo que cada um carrega uma faceta do reino, eu respeito o outro naquilo que ele carrega. Isso é lindo. Eu respeitar o que o outro carrega, porque o que o outro carrega me complementa. É eu respeitar o que tem em cada uma das pessoas, é eu respeitar que aquilo que a outra carrega complementa o que eu carrego, é eu respeitar que dentro de mim tem algo assim sobrenatural que não é melhor do que o outro, porque todos carregamos da mesma essência. Quando eu entendo que eu carrego o que o outro também carrega, porém, nós carregamos em uma proporção diferente, aí sim as coisas mudam. Aí sim as coisas mudam. Então, hoje, enquanto o pessoal está chegando, o que eu mais quero que você entenda, não existe pessoa melhor do que a outra. Não existe ninguém melhor do que o outro, não existe. Existe, sim, pessoas que carregam o reino em uma forma diferente. É a mesma linguagem, porém, com uma fala, com uma forma de entrega diferente. Quando eu entendo isso, a coisa muda. E hoje, quando eu estava orando para o que Deus queria falar ao nosso coração, quando eu estava meditando na palavra e falando, Deus, o que é que o Senhor quer que eu entregue, o que o Senhor quer que eu fale, ele colocou uma palavra no meu coração. E eu queria ler, eu não quero demorar como ontem, até porque tem muita gente que vai ter que trabalhar, e amanhã a gente está aqui de volta. Então, a gente vai comer o alimento que é para hoje e vamos deixar um espaço para amanhã também, ok? Então, a importância de nós estarmos aqui, estamos conectados pelo mover. O movimento é importante, Keila? Mas o movimento passa. Todo movimento passa. Mas o mover do Espírito transforma. Então, eu preciso entender isso. O mover passa, o movimento passa, mas o mover transforma. Então, eu não sou levada só por movimentos, mas
temos que ser levados pelo mover de Deus. E é isso que Deus tem para nós. E a Bíblia diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, pode dizer ao Senhor: tu és o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus, em quem eu confio. Salmos 91. Eu quero dizer que nesse Salmo 91 fala que tem um abrigo que eu preciso habitar. Então, o que eu quero que você pense nesta manhã? Qual é o abrigo que eu estou habitando? Porque se no Salmos 91 fala que aquele que habita no abrigo do esconderijo, né, no esconderijo do Altíssimo, e descansa, então tem um lugar de abrigo e um lugar para descanso. A vida agitou, os problemas começaram a aparecer. Eu não tenho que ir para as redes e publicar o meu tempo, né, ali de necessidade, o meu tempo de aflição, não. Tem pessoas que chegam nas redes e elas colocam os problemas dela como no ventilador, espalha para todo lado. Depois o problema é resolvido, não tem como você voltar lá e ir catando os pedacinhos. Está fazendo sentido para vocês? Que há um lugar para se esconder? Há um lugar para se habitar? O coração ficou um coração, vamos colocar aí, perturbado, faltou a paz, é hora de pisar no freio e rever a rota. Faltou a paz, pise no freio e reveja a rota. Mas, Keila, por que só quando falta a paz? Porque a Bíblia fala que a paz de Deus, ela é o árbitro, ela é o juiz nas nossas vidas. Faltou a paz, o juiz apitou, né? Falta. Se houve, né, um apito diferente, pode ser que ele está falando assim, pênalti. Então, eu tenho que estar conectado no reino para eu entender as coisas do reino. Só que tem pessoas que elas se conectam no reino de vez em quando e quer entender tudo do reino. Não adianta, não vai entender. Mas aqui há um direcionamento nos Salmos, no Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, tem uma tradução que fala no abrigo do Altíssimo, e descansa à sombra do Onipotente. Pode dizer ao Senhor. Então, ei, eu só posso dizer ao Senhor o que eu vou ler aqui se eu estiver na sombra do Altíssimo e no abrigo dele. Porque tem gente que não está ali no esconderijo e quer usar as coisas do esconderijo. Está entendendo? É as mesmas coisas quando eu já tive um entendimento, né, um pouco de conhecimento sobre hotel. É a mesma coisa, as pessoas que fazem hospedagem e ficam nos primeiros andares não têm o mesmo tratamento do que do 7º para cima. Talvez você não sabia isso. Se você procurar no hotel alguns apartamentos no primeiro andar, você paga mais barato do que no 5º andar para cima. Quanto mais alto vai ficando, mais altas são as diárias. E tem gente que compra diária do primeiro andar e quer as regalias do 7º. Café na cama, detalhes que só lá o 7º tem. Então, é isso aqui, ó. É interessante. Gente, Deus é muito estrategista. Ó, ele fala, aquele que habita, aquele que descansa, pode dizer ao Senhor. 2 pontos.
Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Para você dizer isso, você tem que estar no lugar certo. Estar no lugar certo me dá uma senha para poder falar isso aqui. Tu és o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio, quem me livra do laço do passarinheiro, quem me livra do veneno mortal, quem me cobre com as suas penas. Se você não está debaixo das penas, como é que você vai ser ali abrigado? Está fazendo sentido para vocês? Está entendendo por que nós temos que estar conectados direto na fonte? Por quê? Quem está conectado na fonte tem direito para poder utilizar das bênçãos. Quem está conectado na fonte tem direito de usar as senhas para poder acessar o reino. E ele fala assim, que quem tem todo, que está ali debaixo, que está abrigado, ele pode dizer essas coisas. Ele pode falar que vai estar debaixo das penas, que vai encontrar refúgio, que a fidelidade do rei será o escudo protetor. O que adianta você falar, Deus, a tua palavra fala, fazer esse decreto, a tua palavra fala que a fidelidade do Senhor é o meu escudo protetor. Fala, mas fala coisas antes. Que para você acessar isso, você tem que estar no esconderijo do Altíssimo e descansar. O agitado não acessa as promessas. O ansioso não acessa as promessas. Depois vocês me mandam esses códigos todos, hein? Por favor. Vocês estão entendendo, gente? A coisa não é difícil, mas ela tem o quê? Um código para o acesso. Aí ele fala assim, quem faz essas coisas não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem peste que se move sorrateira nas trevas, nem praga que devasta o meu dia. Aí ele fala, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não será atingido. Então, tem pessoas que falam, tua palavra diz que eu não serei. Fala. Só que fala que essas pessoas têm que estar no lugar certo. Está entendendo a importância de estar conectado? Os códigos que são liberados para quem está conectado são muito fortes, mas eu preciso de ter a senha para estar conectado. Eu estou lembrando aqui agora de uma coisa. Eu tenho uns hotéis agora que eu estou ficando, que é assim, você tem o cartão para poder entrar no quarto. Quando você entra no elevador, você passa o seu cartão. Se você está no cartão do quarto 7, no andar 7, quando você coloca ali, você tem que apertar o 7. Se você apertar o 8, você não move o elevador. Gente, é incrível. Fiquei agora recente no hotel com uma das meninas que veio para passar pela minha mentoria, que eu coloquei o cartão, apertei o 7, logo veio uma pessoa aí, entrou, falou, aperta para mim, por favor, o meu é não sei se era o 10º, eu apertei o 10º, não acendeu a luz, eu falei, olha, não acendeu a luz. Aí eu tirei o meu cartão, ele colocou o dele, apertou o 10º, acendeu a luz do 10º. Eu falei, putz, que código que eu peguei aqui. Então, não adianta só você ter a Bíblia. Você tem que ter a Bíblia e compreender como eu vou acessar os códigos. Está fazendo sentido? Gente, Deus é muito incrível, Deus é estrategista demais. Aí, quem acessa
esse descanso, e quem acessa esse abrigo vai poder dizer: ei, 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, e eu não serei atingido. Eu simplesmente vou olhar o castigo dos ímpios. Deus é muito lindo. Eu vou olhar o castigo dos ímpios. Se você fizer do Altíssimo o seu abrigo, do Senhor o seu refúgio, nenhum mal te atingirá, desgraça nenhuma alcançará a sua tenda. Então, eu tenho códigos aqui muito forte. Muito forte. Eu vou acessar algo quando eu estiver com o Altíssimo sendo o meu abrigo. É muito forte aqui, no Salmos 91, esse versículo 9. Se você fizer do Altíssimo o seu abrigo, do Senhor o seu refúgio, então nenhum mal o atingirá, desgraça alguma chegará à tua tenda. A Ana Silvia levantou a mão. Você quer falar alguma coisa, Ana? Cadê você? Ana Silvia levantou a mão. Eu não estou vendo ela aqui. Você levantou a mão, Ana Silvia, ou foi sem querer? Não, tudo bem. Então, se você fizer do Altíssimo seu abrigo, do Senhor teu refúgio, o que vai te acontecer? Nenhum mal o atingirá. Tem pessoas que perguntam para mim: mas pastora Keila, como que eu acesso isso? Como que eu vou entender que eu estou debaixo do abrigo? É um acesso, você tem que entrar. Você tem que entrar. E, pasmem vocês, tem pessoas que não querem pagar preço nenhum e quer acessar. Quer chegar no hotel bonitão, a bonitona, com as malas, com as malinhas na mão. E eu cheguei. Isso acontece muito nas mentorias, gente. Cheguei. E fica, e se sente, pede um suco. Me traz um café lá na recepção. Tudo bem, as pessoas são educadas, serve um café para dondoca, né? Serve um café lá para o folgado, e está tudo bem. Aí, eles foram educados, né? É a boa política ali de tratar bem o cliente. Aí a pessoa, se achando, pega a malinha e vai para o elevador. Só que não pagou a reserva. Está entendendo? Ei, muitas vezes acontece isso nas nossas mentorias, na minha e do Júnior. Aquela pessoa que chega, se acha, já quer sentar na janelinha. Só que tem uma coisa, quando a gente fala assim, tá tudo bem, você fez sua inscrição no link? Não, nem precisa, eu sou do reino. Não quer pagar preço. Quer entrar lá na plataforma do Pablo sem pagar o 10 em 1. Não preciso, não. Ei, não, é porque a graça é de graça, mas alguém pagou um preço para a graça. Teve alguém que pagou um preço, que morreu, para que a graça fosse dada a nós. Então, se você fizer do Altíssimo o seu abrigo, esse sim é importantíssimo, se você fizer do Altíssimo o seu abrigo, do Senhor o seu refúgio, nenhum mal te atingirá, desgraça alguma chegará à tenda. Porque, olha só, se você, agora, porque aos seus anjos ele dará ordem ao teu respeito, para que o protejam em todos os teus caminhos. Com as mãos ele o segurarão, para que você não tropece em nenhuma pedra. Ou eu tomo posse, eu pego essa palavra, ok, mas você só consegue pegar se você estiver no lugar certo.
Ai, gente, eu amo a revelação. Júnior, eu fico louca, porque, gente, eu já li mais de não sei quantas vezes esse versículo, esse Salmo 91. E a palavra se renova todos os dias. Se amanhã a gente lê isso aqui de novo, códigos novos vão pular daqui. Está fazendo sentido para você? Eu acho que essa aula aqui poderia dizer: se eu estiver no lugar certo, 3 pontinhos. Acessando os códigos do reino quando se está no lugar certo. Não basta estar só com as pessoas certas, você tem que estar no lugar certo. E aí ele fala: porque aos seus anjos ele dará ordens a teu respeito para que o protejam em todos os teus caminhos. Com as mãos eles o segurarão. Os anjos vai segurar a gente. Oh, maravilha. Para que você não tropece em nenhuma pedra. Você. Ai, sou eu. Sim, se estiver no lugar certo. Essa é a diferença. No abrigo certo. Porque se o seu abrigo está na conta que você tem no banco, quão fraco você é. Se a sua segurança estiver na eloquência que você tem, eu tenho as técnicas. Gente, eu já vi tanta gente com técnica e não chegou em lugar nenhum. Mas eu já vi tanta gente simples. Ontem o Pablo colocou lá no feed dele, lá no Instagram, ele chamando um povo 2018. Ai, gente, depois vocês olham, eu ri demais. Eu falei, meu Deus, que evolução. Ele, hoje eu estarei... Gente, aqui é o Marçal. Hoje eu estarei, né, em tal lugar assim, assim. Você vai ver no ano 2018. Então, é incrível. Naquela época, ele já sabia onde ele ia acessar e olha onde ele chegou. E quando eu leio aqui que há um caminho para você acessar todos esses códigos do Salmo 91. É incrível quando ele fala: se você, Fernanda, se você, Ana, se você, Simone, Pablo, Júnior, Lindalva, e aí vai. Se você, Pablo, Rocco, se você, Márcia, aí vai, guerreiros. Se você fizer do Altíssimo, se você, Arthur Goldin, fizer do Altíssimo, Gina, se você fizer, Dayana, se você fizer, Ju, Marli, se você fizer do Altíssimo o seu abrigo e do Senhor o seu refúgio, daí nenhum mal vai te atingir. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente, porque ele me ama, eu resgatarei. Ele ama sim, e ele resgata sim, mas você precisa estar no lugar certo. Eu o protegerei, pois ele conhece o meu nome. Está entendendo? Não é só bater e falar, agora eu sou do reino, eu quero as coisas do reino, tudo pelo reino, e tal, do reino, reino, reino. Que reino? É o reino aí que eu estou pregando. Entendi. Agora você está lá na igreja do reino de Deus, né? Não! Quando eu entendo que o reino hoje habita em mim e que eu tenho como acessar o esconderijo do Altíssimo, que é o dono desse reino, as coisas na minha vida mudam. Por quê? Ele me ama, ele falando, né? Ele me ama, eu o resgatarei, eu o protegerei, pois ele conhece o meu nome. Ele quem? Está falando de nós. Nós quem? Que estamos debaixo da sombra do Altíssimo, descansando ali, na sombra dele. Ele clamará a mim, e eu lhe darei resposta. Gente, isso é meu Pai. Quem está no lugar certo
habitando no esconderijo, descansando na sombra. Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta. E na adversidade estarei com ele. Está vendo as promessas, gente, para nós? Está vendo os decretos? Isso aqui é um decreto. Deus, eu decreto que agora os teus anjos venham ao meu encontro. Por quê? Por que você decreta? Ah, porque eu posso fazer decretos? Não! Porque a tua palavra me diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e aquele que está ali descansando à sombra do Onipotente, ele poderá ativar todos esses códigos. Não basta ser do reino, mas tem que estar no lugar certo. Porque tem muitas pessoas que a gente encontra caído na rua e você vai ali levar uma comida. Ah, obrigada. Quando eu estava na igreja, quando eu servi o reino, e hoje está moribundo debaixo de um viaduto. Por quê? Saiu do esconderijo e não descansou mais na sombra, descansou na força do seu próprio braço. Descansou. Ontem nós conversávamos um pouquinho, eu e o Júnior, como nós já descansamos na sombra da fala de outras pessoas aqui em Alphaville e quebramos a cara. Alphaville? Oh! Alphaville, se você não tem, a Fernanda que o diga, né, Fernanda? Que já, se você não tem o conhecimento do que ronda por aqui, tá aí o Wagner também, meu amor, tá aí nos ouvindo. Nós já vimos cada coisa, gente. Tanto do que se fazem aqui, como daquelas pessoas que acham... Gente, entendam bem. Eu já estive na América e tem uma frase que se usa muito na América. A América é para todos, mas nem todos são da América. A América é para todos, mas nem todos são da América. Aqueles brasileiros que chegavam lá e achavam que era chegar e você estendia a mão e pegava dólar na árvore, está muito enganado. Lá eu trabalhava 17 horas. Eu parava, isso aí, Elias, eu parava 30 minutos para engolir qualquer coisa e voltar no trabalho. Lá é o lugar que o filho chora e a mãe não ouve. Mas ganha em dólar. É. Mas você corre o risco de perder quem você é. Porque dia eu vou contar as minhas experiências da América. E às vezes eu vejo Alphaville igualzinho. Alphaville é para todos, mas nem todos são de Alphaville. E aí, a Bíblia é muito clara. Se você fizer do Altíssimo o seu abrigo e do Senhor o seu refúgio, você clamará a Ele e Ele te dará a resposta, e na adversidade estará com você. Vai te livrar e vai cobri-lo de honra. Uau! Quem habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. E na adversidade, ele estará com você. Vai te livrar e vai te cobrir de honra. Tem pessoas que querem que Deus cubra ele de honra, mas está no outro abrigo, no outro esconderijo. Está se escondendo no pecado, está se escondendo na arrogância, está se escondendo na prostituição, no adultério. Você está entendendo? E quer ser honrado. Ah, eu quero ser honrado, mas você está no lugar certo? Você está no lugar certo para ser honrado? Eu quero muito que você pense isso. E ele diz assim: vida longa eu lhes darei e lhes mostrarei a minha salvação. Aonde você está? Você realmente está apto para poder estar recebendo todas essas promessas que Deus te deu?
Eu queria muito que você pensasse isso hoje. Será que o que está acontecendo com você, que as portas não se abriram, é porque você está no lugar errado? Você já pensou isso? Será que hoje nós não estamos tendo uma chamada de recodificar a rota? Queria muito que você pensasse isso hoje. Será que Deus não está te dizendo, ei, você está no lugar errado, é por isso que as bênçãos não chegou? Eu queria muito que você pensasse isso hoje. Keila, eu tentei de tudo. Eu tentei de tudo. E cada vez que eu tento, parece que eu afundo mais. Será que não é porque você está no lugar errado, debaixo da fonte errada, da proteção errada? Hoje é o dia de você parar e recodificar os códigos. Há uma história lá em 1 Reis 17, quando o profeta Elias recebe uma palavra de Deus, e Deus fala assim: Elias, sai daqui, vá para o leste e esconda-se. Olha esse código que Deus me traz. Esconda-se perto do riacho de Querite, ao leste do Jordão. Você beberá do riacho e dei ordens aos corvos para o alimentar ali. Caraca, gente, eu amo esse Espírito Santo. Obrigada, Espírito Santo, por me lembrar essa palavra. Gente, Elias ora e ele faz um decreto. Não cairá carvalho, nem chuva nos anos seguintes. Só vai acontecer isso mediante, isso vai aparecer novamente diferente disso, mediante a palavra que eu der. E depois que ele disse isso, depois que ele trouxe esse decreto sobre o povo, que ia ter seca, a palavra do Senhor veio para ele. Então, agora, você sai e esconde. Tipo, você lançou o decreto, sai do lugar. Gente, meu pai. Ai, ô, Júnior, é muito. Eu fico aqui, gente. Preste atenção. Existem lugares que você está e que você não pode estar, porque ele está debaixo de um decreto de falta da chuva. E Deus já deu a ordem, sai. E você está lá. Deus já deu a ordem, sai. Não, já sai. Eles estão debaixo de um decreto diferente do seu. Sai. Isso aconteceu comigo enquanto eu estava ali em Belo Horizonte, debaixo da saia do pai e da mãe, no conforto. Eu estava incomodada, às vezes eu falava com o Wagner, que na época ele era só o meu amigo, eu falava com ele, eu não aguento, eu não posso ficar aqui, esse quarto está pequeno para mim. Gente, quando eu volto lá hoje, eu falo, Deus, obrigada, porque, gente, a minha própria família, só que eles estavam debaixo de um decreto, e eu já estava à frente. Ei, pense bem, às vezes é a sua família, você ama, tá tudo bem, mas eles estão debaixo de um decreto e você já está a 1000 horas na frente, caraca, sai daí. Sai daí.
Sai da empresa. Não é que eu estou falando para você viver, passar miséria, não. Mas se Deus já te deu o projeto, faça. Faça. É muito claro. Deus disse para ele, olha, lança o decreto, ele lançou, não vai chover. Não vai chover aqui, eu juro, pelo nome do Senhor Deus, que não vai cair nenhum orvalho. Ele jogou ali o decreto que Deus mandou. E aí ele não ficou lá. Deus falou, agora, meu filho, sai daí e se esconde lá perto do riacho do Querite, ao leste do Jordão, porque você vai beber a água, vai faltar água para eles, mas para você não vai faltar, se você estiver no Salmo 91, no lugar certo. Está fazendo sentido para vocês? Eu queria que isso fosse presencial. Ai, meu Deus do céu, imaginem, Júnior, o que é que vai ser, hein? O presencial. Com esses códigos, imagina, meu pai. Gente, está fazendo sentido? Se estiver fazendo sentido, se expresse de alguma forma, bota o coração vermelho, bata a palma, solta rojão. Ai, como eu amo a palavra rema, a palavra revelada. Olha, Elias, não vai te faltar nada, mas você tem que estar lá na fonte do Querite. Você vai beber do riacho, e eu dei ordens aos corvos para alimentar. Gente, é como se fosse o urubu. Vamos fazer assim na nossa linguagem hoje. O urubu vai levar comida para você. E olha só, e ele fez o que o Senhor lhe tinha dito, não basta ouvir, tem que agir. Está entendendo? Aí eu ouvi, Deus falou, ok, você ouviu, tem quanto tempo? É o quê? Tem quanto tempo, caraca, que você ouviu Deus falando? É 1 ano, né? Tá. E não aconteceu, é claro, porque você só ouviu, você não agiu. Posicionamento. Posicionamento. E ele fala, e ele fez o que o Senhor lhe tinha dito. Foi para o riacho do Querite, ao leste do Jordão. Eu estive lá por 6 vezes. Eu me batizei 6 vezes no Rio Jordão. E eu tenho profetizado que esse ano eu irei pela 7ª vez, ali na festa dos tabernáculos. Em nome de Jesus, eu creio. Eu e meu amor, nós vamos andar pelas ruas de Jerusalém. E diz assim, e ele fez o que o Senhor lhe tinha dito, foi para o riacho de Querite, a leste do Jordão, e ficou lá. Os corvos lhe traziam pão e carne. Gente, urubu come carne. Mas aqueles urubus lá, aqueles corvos lá, não comiam, porque eram designados ao profeta. E eles levavam pão e carne de manhã e de tarde. E ele bebia água do riacho. Deixa eu te dizer uma coisa, a maldição que porventura ainda esteja debaixo da tua família não vai te alcançar se você estiver no lugar certo. Keila, minha mãe foi uma prostituta, eu sou filho de um pai que eu nem sei quem. O meu pai é alcoólatra. O meu pai e minha mãe são drogados. O meu pai e minha mãe são da religião espírita. Ei, o que eles foram? Eu quero profetizar que maldição não chegará à tua tenda, mas você precisa estar no lugar certo, porque a Bíblia diz, maldição sem causa não achará pouso. Maldição sem causa não achará pouso. O que é isso? A maldição hereditária só encontra pouso na nossa vida se nós dermos a ela uma causa.
Mas se eu não dou causa para o pecado, a maldição bate e fala, daqui para frente eu não posso seguir. Por quê? Você vai estar no lugar certo. No lugar que você ouviu Deus falar para você ficar. Deus disse para Elias, vai, sai daqui e esconda-se perto do riacho. Eu quero te dizer que vai ter hora que Deus vai falar para você se esconder. Eu já tive o meu tempo de esconderijo. Que eu não apareci nas mídias. Vai ter uma hora que Deus vai falar para você, ei, chegou a hora de você sair do meio da tua parentela e ir para o lugar que eu vou te mostrar. Para Abraão, ele só falou isso. Para Elias, ele falou, eu quero que você fique lá no riacho do Querite. E no Salmos 91, é muito claro quando ele fala isso. Se você fizer do Altíssimo o seu abrigo, do Senhor o seu refúgio, nenhum mal o atingirá, desgraça alguma chegará à tua tenda. Por isso que existem pessoas hoje vivendo de desgraça em desgraça e não de glória em glória. Então, hoje, no dia 30/3/2023, 333, eu quero profetizar que você hoje faz um alinhamento da rota. Você vai pegar o seu GPS espiritual e vai falar, pai, peraí, vamos aqui, vamos reconectar aqui a rota. E se você recodificar a rota e tiver na sombra do Altíssimo, no esconderijo dele, na sombra do Onipotente, atento, você vai achar a rota certa e você vai receber os códigos certos. Esta é a minha mensagem para você nesta manhã. É com você, Júnior, falei sozinha. Abre aí, meu filho. Eu não, estávamos se alimentando aqui desse banquete pela manhã. Isso aqui é um banquete, gente. E você falou de Elias, né? Uma das mensagens que é muito, assim, já de alimentação, assim, de viver, né? Do que é você falar. Sabe quando você tem uma intimidade com Deus, né? Que hoje, essa semana é a semana do decreto. E, inclusive, eu estava até falando sobre Elias esses dias. Eu mencionei lá na live, porque eu acredito que é isso, né? Quando você entende quem você é em Deus, tem coisas que você vai liberar e vai dizer assim, mas foi Deus que falou, não, fui eu. Eu sei de onde eu venho, né? Eu sei onde eu estou conectado, eu sei em quem eu tenho, com quem eu tenho caminhado. Então, quando você sabe de fato que você está alinhado com Ele, com o seu propósito, com aquilo que Ele lhe chamou, aí Ele falou lá bem assim, não vai chover e não choveu. Você está entendendo? Ele disse, não vai haver chuva e não choveu. Mas aí, segundo quem? É segundo Deus? Não, foi eu estou determinando, eu estou decretando. Então, para pensar hoje, né? Qual é a autoridade que Deus te deu? Deus te deu autoridade para abrir a boca mesmo, você liberar. Olha só o que Isaías diz, ele diz assim, assim será a palavra que sair da minha boca, e ela não tornará para mim vazia, mas antes ela fará aquilo que me apraz e Exato. prosperará naquilo que a designei. Olha só, não vai voltar vazio aquilo que você libera. Já estamos aqui de manhã liberando o decreto. É você dizer que hoje vai ser um dia maravilhoso. É você liberar e dizer assim, eu estou conectado nele, e então eu sei com quem eu tenho crido, eu sei que ele vai me ajudar, ele vai enviar recursos, ele vai colocar as pessoas. Decreta, né? Libera essa palavra mesmo. Não vai chover, não vai chover. Você está dizendo, às vezes as coisas estão dando ruim porque você está decretando coisas erradas para sua vida. Você está liberando, já começa a decretar com um pensamento destrutivo. Você já amanhece o dia reclamando, já amanhece o dia focando em coisas que não é para focar. Você fez a melhor decisão.
conectar aqui, receber essa palavra, essa ministração, esse mover, esse transbordo, que foi maravilhoso, né? E mexeu muito comigo, porque que eu entendi uma coisa: eu estou conectado em que ambiente? Em que ambiente que eu estou conectado? Eu sei que, independente do ambiente, você pode se conectar com Deus, mas muitas das vezes Deus está querendo te empurrar para o próximo nível, muitas das vezes Deus está querendo te posicionar para um novo passo, e você está se travando, se limitando com a sua limitação de você não conseguir enxergar um palmo. Sabe de uma das coisas? Eu estava falando ontem, Keila, sobre um dos livros assim, que mexeu muito comigo, né, que é o livro do Heróis da Fé. E tem Oh, um cara que eu modelei muito, assim, tem vários, né? Tem muitos, eu modelei muito, mas um que me chamou muita atenção é Hudson Taylor. Esse cara, ele foi um missionário na China e tinha, as pessoas comentavam acerca desse cara. Ele era tão poderoso no decreto dele que as pessoas diziam assim, ó, que quando esse cara orava, o céu parava para ouvir a oração daquele é homem. Você forte, é tem noção? forte. O céu parar para ouvir. O cara era uma pessoa que tinha tanto autoridade de decreto que o céu, assim, a forma que as pessoas viam, né? De ver. Não existia um dia na China que amanhecesse sem que Hudson Taylor estivesse orando pela China. Isso foram os comentários que botaram na biografia dele. Então imagina ser um comentário que vão falar acerca de mim, acerca de você. Não tinha um dia que amanhecia no Brasil sem que aquele povo estava reunido, transbordando. Imagina, assim, chegar nesse nível, né? Toda Uau. manhã de transbordo, de mover, liberar a palavra e você entender. Eu acesso essas palavras e vou transbordar. E eu estava falando sobre uma das coisas que eu não me lembro bem, mas que eu já ouvi, só não lembro a história, mas de um alpinista que estava subindo. Ele estava subindo a montanha e já anoiteceu e acabou que aconteceu Hum, um desastre. Ele acabou caindo, estava tudo escuro. E ele ficou amarrado pelas cordas, ele ficou preso nas cordas. E ele não conseguia enxergar um palmo na frente dele, e ele com medo, e só existia uma voz gritando bem assim, ó, corta a corda, corda, é. corta a corda, corta a corda, e ele não cortou, porque ele ficou com medo, porque ele não sabia o que tinha, ele poderia morrer, mas eu vou morrer. E disse, eu não me lembro bem, mas parece que quando amanheceu, encontraram o corpo dele congelado, um palmo Congelado. para encostar, congelado no chão. Se ele tivesse cortado a corda, ele teria salvado a vida Estava dele. um palmo do chão. Um palmo do chão. E às Sabe por vezes quê, você não vê. Júnior? Pode falar. Ele não soube identificar a voz que falava. Esse é o perigo nosso. E às vezes Deus está falando para a gente aqui hoje, corta essa corda. Aí você está aí, ela falou sobre romper alguns ambientes. E aí você está preso com medo do que pode acontecer. E Deus está falando, corta hoje essa corda. Você está entendendo? A gente está aqui para cortar essas cordas que nos aprisionam. Às vezes a gente está com medo, mas se acontecer aquilo, Deus está falando assim, o como não pertence a você, o como pertence a Ele. Você só tem que decretar, você só tem que liberar. Eu quero isso, eu quero chegar a tal lugar, eu quero determinar sobre a sua vida que você vai prosperar. O como não é o Júnior que vai dizer, mas o como pertence a Deus. Então, gratidão, Keila, mais um Ô, querido, transbordo maravilhoso. e eu tenho certeza que nós estamos, Júnior, conectados pelo reino. Nós fomos chamados para o reino, mas antes de chamado, nós fomos conectados pelo reino. É muito forte. E amanhã nós vamos estar aqui de novo, às 7h07, e eu tenho certeza que Deus vai ampliar para nós. Nós combinamos, eu e o Júnior, nós vamos estar com vocês até que dia, Júnior? Até dia... Até... A gente vai antecipar um dia só, tá bom? Até Tá, na segunda, porque a gente já inicia na segunda. A gente antecipa um dia, que ia ficar até terça, a gente fica até segunda. tá. Agora, na segunda, a gente tem que ver por causa do 10 em 1, né? Ah, é verdade. Então, de repente, a gente Tem que ter faz os dois horários. A gente, esse último encontro, a gente pode fazer, então, na terça.
Isso. Na terça-feira, dia 4. Né? Ou Perfeito. então, a gente faz no domingo, dia 2, ou no sábado, dia 1. Perfeito. A gente vai olhar. Mas amanhã a gente está aqui e traz para vocês. Tá bom? Eu queria que você, né, o Júnior, fizesse um boot conosco para a gente ter esse dia abençoado. E você que não segue a gente lá no Instagram, a maioria que está aqui já nos conhece, mas vai lá, passa lá e faz um stories, marca. Qual foi a palavra de impacto hoje para você? Faz um stories, marca, deixa eu até tirar uma foto nossa aqui, que tá bonito demais isso aqui, gente, pelo amor de Deus. Sabe? Faz, vou colocar, não vou conseguir marcar todos, mas olha isso, olha aí, você, estou marcando aí as meninas, os meninos, olha aí o Júnior, faz um stories e coloca aí, ó, o poder da conexão, o poder da decisão de acordar esse horário, né? Já passou muita gente por aqui, teve que ir embora por causa do trabalho, tá tudo bem, não tem problema não, tá tudo bem. O que importa é que você passou, pegou o teu código, a tua porção e seguiu. E assim tem sido essas manhãs nossas. Que coisa maravilhosa. E aí, Márcia, Pastora, faz uma coisa bem linda lá e me marca. Márcia é fera para pastora, fazer coisa. tá. Pode falar. Pastora Keila, bom dia a todos. Posso falar 2 minutinhos? Claro, pode. Então, em 2017, essa palavra falou muito comigo hoje. Em 2017, morei 20 anos em São Paulo, certo? E em 2017, em 20 de fevereiro de 2017, eu precisei tomar uma decisão na minha vida. Precisei sair da minha casa com o meu filho, como se eu estivesse indo trabalhar normal, para não ser uma vítima de feminicídio. Meu pai. Não sabia como, né? E nem quem iria me ajudar. Mas, naquele momento ali, Deus colocou pessoas, uma amiga minha que morava no Pará, naquele momento eu encontrei ela no meu local de trabalho, não tenho explicação até hoje, mas foi a ajuda que veio de Deus. Então, assim, não tenha medo de tomar qualquer decisão. Naquele momento eu precisava tomar aquela decisão para me manter viva, não só a mim, como ao meu filho, né? E 5 anos se passaram. E eu falei assim, Deus, é a primeira vez que eu falo sobre isso, porque não entendi até hoje porque que tudo aconteceu, mas hoje eu sei que tudo está ligado ao meu propósito, né? E eu tenho certeza absoluta, né? Mesmo eu sempre olhava para a igreja e olhava e falava assim, Deus, eu tenho certeza que a minha história, tudo que eu passei, tudo que eu fiz um dia, ela pode, né, servir, né, para que possa levantar outras mulheres, porque não é uma decisão fácil. Você sair da sua casa sem poder olhar para trás, para você se manter viva, não só a você e ao seu filho. E hoje eu sou muito grata a Deus e eu tenho certeza absoluta que eu vou escrever ainda um livro. O livro ele já tem um título, Não Olhe para Trás. Não sei como, nem como vai acontecer, mas eu já decretei, tá? Então, era isso que eu gostaria de falar para todos vocês. Eu sou muito grata por estar aqui, porque é a primeira vez que, de verdade, eu consigo abrir o meu coração e falar sobre isso. Uau! Caraca! Meu pai! Lindalfa, querida, eu vou escrever um livro onde estarão 12 mulheres e uma história relevante. Vamos conversar sobre isso. Você pode começar a sua história escrevendo um capítulo junto comigo. Né? Tem mais mulheres que querem, as mulheres que querem, depois me procura. Mas só as mulheres, depois eu vou fazer um misto. Mas eu quero colocar 12 mulheres e uma história relevante. E a sua história é incrível. Gente, é isso que Deus faz. Deus une pessoas. Semana que vem, amanhã, eu conto um pouquinho de um lugar que eu tive que sair e deixar tudo para trás também. Mas valeu a pena. Valeu a pena. Então, Júnior, faz para Vamos nós lá. esse boot maravilhoso, meu querido. Se puder ficar de pé, vamos ficar de pé aí, né? Fazer um boot da manhã. Se espreguiça aí, coloca aí a carcaça em movimento. Eu não sei se você ainda vai correr hoje, né? Eu vou para academia quando eu voltar ao trabalho, que já está um pouco em cima. Mas não deixe de fazer sua atividade física. Não deixe de... eu peço que você hoje liste
as 10 prioridades do dia. Não sei se você faz isso, mas eu me tornei muito mais produtivo quando eu listei 10 coisas que eu tenho que executar no dia e eu parei de procrastinar em muitas coisas. Porque às vezes você foca, né, em coisas que tiram você do propósito. É quando você tem listado, não, eu preciso fazer isso hoje, e só vou dormir, só volto para casa quando eu resolvo isso aqui. Deus te dê essa condição. Vamos lá, fecha os olhos, respira fundo, né? E solta o ar pela boca. Mais uma vez. A ti rendo graças a Deus, porque o Senhor é bom e sempre nos ouve. Obrigado, Deus, porque não foi eu que decidi estar aqui, mas foi o Senhor que já tinha combinado, já tinha marcado no teu calendário, na tua data. Isso já estava escrito na eternidade. A gente está aqui neste movimento, neste mover, nesse transbordo logo pela manhã. A tua palavra diz que aqueles que me buscam, né, que cedo me buscam, me acharão. Nós aqui decidimos dar primazia a ti, de iniciar um dia em transbordo, se conectando, enchendo da palavra, aprendendo, Senhor, através dessas histórias, através desta sabedoria que tu entregou à tua filha, chamada Keila. Que hoje, Senhor, nesta manhã, a gente possa, de fato, viver o agora. Que nós não venhamos nos distrair com coisas que nos atrasam do propósito. Mas que nesta manhã a gente saia daqui com a turbina ligada. Que nossa manhã aqui hoje seja um dia de realização, de novas decisões, de dar novos passos em direção àquilo que o Senhor nos chamou, em direção àquilo que o Senhor colocou na mão de cada um. Que nós não venhamos ser como aquele rapaz do talento que enterrou seu talento. Que nós não venhamos enterrar. Talento não foi feito para ser enterrado. Talento foi feito para ser multiplicado. E que agora uma unção de multiplicação seja derramada sobre nós. Que esse tempo de multiplicação, que aquele que tem 1 multiplique para 2, e aquele que tem 2 vai se tornar 4. Eu quero que você enxergue agora, visualize de olhos fechados, uma terra grande, cheia de talentos enterrados. Primeiro você vai desenterrar o seu, que você enterrou. E depois que você desenterrar o seu, você vai ajudar várias outras pessoas a desenterrarem o seu também. O Senhor vai te dar uma autoridade nova, o Senhor vai te direcionar para um novo tempo, para um novo espaço, para um tempo que você vai se enxergar anos na frente. Nós estamos, de fato, vivendo 10 em 1, porque nós estamos acessando, remindo o tempo. E você vai agora desenterrar tudo. Não é para amanhã, não, é hoje. Deus vai te dar a paz, Deus vai te dar todos os recursos para agora. Você não vai ficar adiando mais nada. Você vai desenterrar. É hora de você dar a cara para fazer suas lives, é hora de você abrir sua mentoria, é hora de você escrever seus livros, é hora. Chegou a hora de desenterrar esses talentos. Chegou a hora de você desentulhar. Independente da sua família aceitar ou não. As pessoas vão estar te julgando ou não. Você vai desenterrar hoje. Bora, bota energia. Visualiza agora, você com uma pá, né? E a pá você está botando muito esforço, mas vai chegar uma escavadeira, porque você tem muita coisa aí. Tem muita coisa para desenterrar. E que esta força, né? Você está agora com uma ousadia. Ele vai te dar ousadia para desenterrar tudo. As pessoas vão se assustar com você. As pessoas não vão te reconhecer. Porque não sabiam que você carregava tantos talentos. Nem mesmo você sabia que tinha. Mas hoje o Senhor está te dando ousadia para cavar. Talento não é para enterrar. Talento é para ser multiplicado. E Deus vai fazer isso através da sua vida. Se prepare, que se você fazia se você tinha um sonho de abrir uma empresa, se prepare para ter mais de 2. Se você já tinha 2 ou 3, se prepare para ter 4 ou 5. Mas eu não dou conta nem de uma. O Senhor está dizendo, não importa, eu vou multiplicar aquilo que eu te dei. Você vai entregar na mão de pessoas aqui hoje, nesta manhã, neste dia. Você vai sair daqui com a sua direção. Deus vai te dar uma palavra, Deus vai te dar direcionamento para você fazer gestão do tempo e fazer gestão das pessoas que vão se conectar a você. Se prepare para um novo tempo. Pessoas de todos os lugares. Eu estou liberando essa palavra aqui nesta manhã. Estou liberando para pessoas de vários cantos. Vão querer recorrer a você e vão dizer como é que faz para multiplicar e você vai ensinar. Porque você sabe que o quanto de tempo que você procrastinou, o tanto de tempo que você escondeu aquilo que você carregava. Mas agora é hora de pôr para fora. Agora é hora do mundo saber quem você é. Chegou o tempo das pessoas saberem o seu nome. Você não vai ser visto por apelido. Você não vai ser reconhecido pelo aquilo que as pessoas achavam que você era. Agora as pessoas vão te ver como quem você é na essência. Quem você é
quando ninguém está vendo. Essa é a pessoa que você vai ser vista agora. Se prepare para um tempo de multiplicação. Oh, Senhor Deus, eu creio. Eu estou acessando esses recursos aqui. Senhor Deus Todo-Poderoso, aqui, nessa manhã, eu libero que todos aqueles que estavam procrastinando, esse espírito de procrastinação caia por terra. Tudo aquilo que estava atrasando seja neutralizado agora. E que agora uma força grande daí de dentro está brotando. Tem um calor, tem uma chama nova. E essa chama é o combustível que vai fazer você ir dar passos de fé. Eu não sei quais são as decisões que você tem que tomar essa semana, mas visualize tomando essas decisões agora. Visualize você avançando, você fechando o negócio. Ontem eu estava, antes de dormir, eu recebi um áudio de uma amiga daqui do grupo, e ela disse assim, o tanto que ela foi abençoada através da live de ontem. E se prepare para você dar passos de fé. Chegou o tempo. Chegou o tempo. Comece a visualizar você caminhando uma estrada. Você vai correndo com uma força. E milhares de pessoas que você está levantando. É agora. Chegou o tempo. Esfrega a mão. Diz assim, já é. Já é. Bora passar o terror, bora arregaçar, bora fazer o que tem que ser feito. Bora. Os talentos não podem ser enterrados. É isso aí, meu povo. Amanhã a gente encontra aqui. Um bom trabalho para quem precisa ir. Marca eu, marca o Júnior. E JQ. Vocês vão ouvir muito. Vamos né? fazer. Olha só, meu pai. Júnior e Keila, vocês vão ouvir muito, gente. Só para terminar aqui. Você sabia, ô Júnior, que para poder arar uma terra, antigamente, quando não tinha aqueles trator, né, que vai arando a terra, eles usavam um método bem arcaico, né, vamos dizer assim, que eles colocavam aquela canga no boi, e o boi ia levando e arando a terra para poder receber a semente. Você sabia que era colocado um boi velho e um boi novo? Era a força do novo e a sabedoria do velho. É isso aí, Júnior. Você é um boi novo. E eu sou a vaca, não, porque eu não sou vaca, né? Eu sou uma ovelha nova, velha. É porque colocava o sábio com a sabedoria e o novo com a garra, com a força. Estou entendendo isso agora. Tamo junto, filhão. Deus te abençoe, viu?